Saudações, senhoras e senhores. A gente está aqui no Improvisation Total para tentar dar uma aula de sociologia para vocês usando a lousa. Ó, que beleza? Eu saio do campo da câmera e não estou nem aí porque nós somos rebeldes, tá entendendo? Parada é a seguinte, minha gente. Eu vou tentar dar uma aula de sociologia aqui por essa videoaula, gravando algumas coisinhas que eu pretendo escrever e tal. E essa aula, o tema dela está aqui, ó. Instituições sociais. Que são as aulas 5 e 6 da nossa apostila de sociologia do ano. Beleza? Então, se vocês quiserem abrir a apostila, nós estamos na página 18. Seria massa se vocês fizessem isso. O negócio aqui é o seguinte, gente. No nosso último encontro de sociologia, antes dessa tragédia toda se abater sobre a humanidade com essa pandemia e os efeitos econômicos, sociais, culturais que ela certamente já está gerando e vai gerar muito mais, a gente tinha conversado sobre um tema sociológico muito importante, que era a coerção social. Para falar sobre coerção social, a gente partiu das concepções teóricas de um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. E o Durkheim diz para nós o seguinte, que o principal elemento para a gente compreender, na opinião dele, na maneira dele de compreender a realidade, para a gente conseguir entender o que é a sociedade humana, como é que funciona a sociedade e o que a sociologia vai estudar a respeito da sociedade, que o principal elemento que a gente tinha que saber era o fato social. O que era o fato social mesmo? Alguém se lembra? Era uma realidade que, segundo Durkheim, era composta por 3 grandes características. O fato social se compunha de... Laranja dá para ver? Acho que dá. Coercitividade, generalidade e externalidade. O que significa isso? Que quando a gente tem um fato social, significa uma maneira de funcionamento da sociedade que se dá a partir dessas 3 características centrais. Vocês estão vendo que chique esse fio pendurado aqui? É porque eu não tenho microfone sem fio, meu headset de USB está ligado no computador, então nós vamos ter que viver assim mesmo. Externalidade significa o quê? Que o fato social é uma realidade que vem de fora do indivíduo. Vem de fora do indivíduo, ou seja, é uma força da sociedade sobre o indivíduo, externo ao ser humano. É uma forma de imposição de um padrão da sociedade sobre o indivíduo de fora para dentro. Que o indivíduo vai internalizar essa força que vem de fora. A segunda característica do fato social era a generalidade. A generalidade quer dizer o quê? Quer dizer que afeta todos os membros da sociedade da mesma forma. Claro que não gera as mesmas consequências em todo mundo, né? Então, se liga no rolê. Não gera as mesmas consequências em todo mundo, por quê? Porque a maneira como cada um absorve as influências do fato social, as influências do que a sociedade produz, depende muito da história de vida de cada um. Depende muito da maneira como se dá a educação dentro da família, que é o primeiro momento de integração do ser humano na sociedade. Então, se a família tinha uma postura mais alienada em relação às influências que a sociedade impõe, ou tinha uma postura mais de inconformismo em relação às estruturas morais, sociais, econômicas e políticas da sociedade, isso claro que vai influenciar na maneira como o indivíduo, da maneira como o indivíduo se relaciona com essas forças sociais, mas de toda forma, o fato social se caracteriza porque ele é generalizado. Então, numa mesma época, dentro de uma mesma sociedade, ele afeta todos os indivíduos e ele se impõe sobre todos os indivíduos e ele tem uma força sobre todos os indivíduos que age mais ou menos da mesma maneira. A terceira característica do fato social é a coercitividade. O que quer dizer a coercitividade? O fato social é uma coerção social, que é o assunto da nossa aula anterior. Uma coerção social por quê?
porque representa a tentativa da sociedade, através das suas forças históricas, de impor um padrão de comportamento, um padrão de mentalidade, um padrão de relacionamento humano, um padrão de cultura, um padrão político, um padrão de poder, portanto, de formatar a pessoa dentro do seu ambiente social. Então, isso era o fato social. Agora, o tema da nossa aula de hoje não é o fato social de novo. O tema da nossa aula de hoje qual é? É a coerção social. Desculpa, é a instituição social. Então, por que eu estou relembrando o fato social? Pelo seguinte, quando a gente fala de instituição social em sociologia, nós não estamos falando de instituição de caridade, que é uma confusão que as pessoas fazem com uma frequência muito grande. Nós não estamos falando tipo de, a instituição social é tipo, sei lá, o Rotary Club, que fez uma campanha de caridade para as pessoas pobres da cidade de Leme, não sei o quê. Isso é instituição de caridade, ok, é um tipo de instituição social. Mas nós estamos falando de instituição social enquanto uma força organizada que a sociedade cria para impor o seu padrão e a sua coerção sobre as pessoas. Então, quando a gente fala em instituição social, a gente está falando de quê? Deixa eu sentar aqui porque eu sou velho. A gente está falando de uma realidade onde a sociedade cria sistemas de poder para impor sua coerção. Por exemplo, escola. Escola é o mais fácil exemplo da gente observar a ação de uma instituição social. Por quê? A escola tem um espaço físico onde ela existe. A instituição não precisa ter um espaço físico, mas ela precisa ter um locus, precisa ter um local onde o seu poder se realiza concretamente. Então a escola tem um locus, tem um local onde ela se realiza seu poder concretamente. O segundo elemento é que a instituição social funciona a partir de um conjunto determinado de regras. Então, a instituição social é uma organização da sociedade para impor a sua coerção e o seu poder. Então, tem que ter regra. Então, na escola, nós temos regra. Por exemplo, o lance de você ter que usar uniforme é uma regra daquela instituição. Outro exemplo, o lance da gente ter uma apostila, olha a nossa apostila de sociologia aqui, uma apostila que impõe para nós um currículo. O que é um currículo? Um conjunto de conhecimentos que a gente deve trabalhar. Então, nós não escolhemos o que nós vamos estudar estando na instituição social. É a instituição social que impõe isso sobre nós como uma regra de formatação que afeta a nós todos. E veja, a instituição social, então, além de ter um locus e além de ter um conjunto de regras que a define, ela também tem agentes. Tem pessoas que vivem e convivem nessa instituição. Nós, por exemplo, somos diferentes pessoas dentro da instituição. Eu sou um agente institucional. Isso significa o quê? Significa que a minha existência enquanto professor é para pôr em prática aquilo que a instituição social quer que exista sobre você. Então, eu como professor tenho como função aplicar o currículo que a escola defende, que a escola considera importante, o conjunto dos conhecimentos acumulados pela humanidade, que a sociedade considera importante para ser a formação da sua mentalidade, a formação da sua compreensão de mundo. E eu também imponho as regras de funcionamento disciplinar. Porque, por exemplo, se você não formata ou não permite que o seu conhecimento seja formatado pela instituição e escola, o que eu faço? Eu aplico uma prova sobre você, se você vai mal, eu te fodo, eu te boto de recuperação, eu posso te reprovar. Se nós estamos em sala de aula e você não participa da aula da maneira como eu considero adequada, eu como autoridade institucional, como agente do poder da instituição, se você não se adapta e não se submete à minha autoridade, eu posso te expulsar da aula e eventualmente, dependendo da gravidade da sua desobediência disciplinar, você pode ser inclusive expulso da própria escola. Hoje nós estamos num ambiente virtual, mas aqui a instituição ela não tá funcionando num locus físico, mas ela está funcionando num locus virtual. Num local virtual, que é aqui, essa relação que nós estamos estabelecendo agora, que nem é ao vivo. Eu estou gravando esse vídeo para que você assista depois. E aí, como é que eu, como agente da instituição, estou impondo a minha regra? A hora que você for ver lá no plural maestro, qual é a atividade que eu propus para essa aula, eu vou te dizer que você vai ter que me entregar fichamento dessa aula e você vai ter que me responder exercícios. E isso vai valer nota. Então, o que isso representa, senhor e senhora? Isso representa que o meu poder, enquanto autoridade institucional, enquanto agente da instituição, de
usar a autoridade, usar a força, usar a imposição para formatar você, ainda está existindo mesmo aqui. Porque querendo ou não, você vai ter que seguir o roteiro que eu vou determinar. E eu determinei esse roteiro em parte de acordo com as obrigações que a escola me repassou dentro desse período de confinamento, quarentena e de proteção contra o coronavírus. Então veja, a instituição tem toda uma estrutura hierárquica de poder, uma estrutura hierárquica de funções, uma estrutura hierárquica de pessoas que agem dentro da instituição para fazer o poder da instituição existir. E por último, a instituição tem também, né, um local onde vai acontecer a relação, no nosso caso agora um local virtual, ela tem um conjunto de regras, ela tem um conjunto de uma hierarquia de autoridades e agentes institucionais, e ela tem um objetivo, que não precisa ser um único objetivo, eu quase que derrubei meu computador, não precisa ser um único objetivo, mas é um conjunto de objetivos que faz com que a gente compreenda qual é a função dessa instituição. Então, no nosso caso aqui na escola, ficou ruim agora, né? Deixa eu regular. No nosso caso aqui na instituição escola, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é duplo. O primeiro elemento do nosso objetivo enquanto instituição escolar é o de garantir que você seja inserido na sociedade. O primeiro objetivo da escola não é que você aprenda conteúdos, conhecimentos. Esse é o segundo objetivo da escola. Apresentar para você o conjunto dos conhecimentos que a humanidade acumulou durante sua história e fazer com que você possa se apropriar deles, pelo menos do jeito que a nossa instituição considera necessário, nosso sistema educacional considera necessário, o mínimo do básico, que é a porcaria da sua nota 6, na hora que eu for avaliar as coisas que você escreveu e os trabalhos que você elaborou. Então essa é a apropriação do conhecimento que a humanidade acumulou, selecionou, sintetizou e apresentou para você na forma desta aula e na forma, no nosso caso aqui em Sociologia, deste material. Pois bem, mas o objetivo primário da instituição escola nem é esse. Esse também é essencial, mas o objetivo primário é a socialização. Ou seja, tirar você de um ambiente social restrito, que é a sua família, que é um ambiente social protegido, de certa forma, e colocar você num ambiente social mais amplo, que é como se fosse uma espécie de ensaio, uma espécie de pré-entrada no mundo social mais amplo que está lá fora. Fora das nossas casas, fora das nossas escolas. Então, como é que a gente se prepara para conviver na sociedade enquanto adulto responsável por si, e responsável por si significa, inclusive, com a responsabilidade de cumprir as normas sociais e o risco de ser punido se não cumpri-las. A gente aprende na escola. A gente aprende na escola a disciplina, a autoridade, a convivência com o diferente, a convivência com o outro. E esse outro é o outro, o amiguinho, o colega, é o outro, a autoridade, o professor, e é o outro, o grande outro, que é a porra do mundo externo às nossas casas. Então, nesse processo, nessa compreensão de mundo, o que é que nós somos? Nós somos seres humanos individuais que recebem o impacto da coerção social, e o lugar onde a coerção social, o fato social que eu tinha escrito aqui, mais se realiza é nas instituições sociais. Percebe? Então, o que é instituição social? A escola é instituição social, a família é instituição social, as leis são instituições sociais, governo é instituição social, religião, igreja é instituição social, meio de comunicação é instituição social, porque são os elementos que a sociedade desenvolve durante a sua história que existem para exercer controle, existem para exercer padronização, existem para exercer disciplinarização, existem para nos formatar dentro daquilo que a sociedade espera de nós. Então, esse é o nosso cenário das instituições sociais. E dentro dessa nossa sociedade atual, que é a sociedade capitalista, a própria ideia fundamental, que é a estrutura básica de todo o funcionamento da desigualdade da sociedade, da hierarquia na sociedade, da diferença de poder, da diferença de nível de camada social, é uma instituição chamada propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a propriedade privada daquilo que gera riqueza, da terra, das empresas.
a propriedade privada do próprio capital, do próprio dinheiro, da própria riqueza. Então, veja, outra característica fundamental da instituição social é que ela não é um elemento da natureza. A instituição social não é uma inevitabilidade. A instituição social não existe de forma natural. A instituição social é uma invenção humana datada, ou seja, ela age sobre a sociedade onde ela existe, na época em que ela existe. E a instituição social sofre transformações com o tempo, de acordo com as transformações que a sociedade vai vivendo. Claro que como a instituição social é um sistema de poder organizado, padronizado, hierarquizado e normatizado, quer dizer que tem normas e regras, isso significa que a instituição ela tem uma dureza maior para se transformar do que nós indivíduos temos para nos adaptar aos novos tempos, às novas exigências e às novas realidades. Então a instituição social ela muda mais devagar do que a própria sociedade. É só a gente olhar a família, né? A gente vive numa realidade em que aquele padrãozinho de família nuclear, papai, mamãe e filhinhos, já não é mais um modelo existente para uma porcentagem muito grande das famílias atuais. Né? É muito comum ter famílias dos pais separados. É muito comum ter famílias em que os pais são separados e os filhos vivem com um dos membros do antigo casal. É muito comum também que os filhos não vivam com nenhum dos dois pais. Os filhos acabam vivendo com os avós, por exemplo. Também é muito comum a situação em que haja a mãe ou o pai com uma madrasta ou um padrasto criando os filhos do casamento anterior. É muito comum também que haja famílias homoafetivas, de dois homens educando filhos, ou duas mulheres educando filhos, formando família. É muito comum que haja famílias como a minha. A minha família é uma família de uma pessoa só. Claro que eu tenho a minha família que me gerou, os meus pais, minha irmã, meu cunhado, etc. Mas a minha casa, aqui onde eu estou gravando esse negócio, só tem eu. Então, eu sou um indivíduo que forma um núcleo familiar. É comum que haja arranjos familiares de pessoas que não são aparentadas, não são parentes entre si e não tenham laços nem sanguíneos, nem afetivos, nem de casamento, nem matrimoniais. Por exemplo, uma república estudantil ou uma república de trabalhadores. Né? É muito comum as pessoas não terem grana para sustentar uma moradia sozinhos e alugarem quarto na casa de outra pessoa. Ou se juntarem com amigos, ou com conhecidos, ou com colegas de trabalho e montarem uma residência coletiva. Então isso também é um arranjo familiar moderno. Só que no nosso imaginário, olha como é louco isso. A realidade das famílias está mudando, mas no nosso imaginário, qual é o padrão de família que a gente ainda enxerga? Qual é o modelo de família, que é aquele modelo de família que o bolsonarismo, por exemplo, defende? Qual é o modelo de família que é visto como o correto, o verdadeiro e o aceitável? É o modelo da família nuclear, com um casal enquanto núcleo e seus filhos independentes girando em torno do poder desse casal. Essa é um modelo de família que não está em extinção, ela ainda é muito, muito presente, muito existente na nossa sociedade. Mas já faz décadas que não é o único padrão de arranjo familiar e que não é, somando todas as diferentes formas de família, daqui a pouco vai deixar de ser o padrão dominante. Daqui a pouco esses outros padrões de família rearranjadas vão passar a ser o padrão dominante. Então veja, a instituição família, ela ainda funciona a partir daquele modelo do passado. A família nuclear, a família em torno de um casal unido por matrimônio, homem e mulher. Mas a realidade da família está mudando. Então isso significa que daqui a algum tempo, a mentalidade da sociedade, a concepção, o conceito, a ideia que a sociedade tem de família também vai se transformar profundamente. Até se aproximar mais daquilo que já existe na sociedade. Dá para dar um monte de exemplo disso, né? Da historicidade, anota essa palavra, eu vou até escrever na lousa. Deixa eu pegar uma cor de caneta melhor aqui, vou pegar a caneta preta. Da historicidade da instituição social. O que significa historicidade? Significa que a instituição social ela é construída dentro de uma realidade histórica.
e que ela responde a essa realidade histórica. Portanto, ela sofre transformações, ela sofre adaptações, ela sofre mudanças na sua estrutura e no seu funcionamento de acordo com a época e a realidade social em que a instituição existe. Beleza, gente? Beleza. Uma instituição social que é muito importante, nós não podemos deixar de discutir, é a propriedade privada, como eu tinha falado há alguns minutos. A propriedade privada é uma instituição social importante, por quê? Porque a propriedade não é algo da natureza humana, essa tendência de acumulação particular de riquezas ou bens. Isso é uma coisa que passou a existir em algum momento da história da humanidade e passou a existir na transição da pré-história para a história, né? Na transição, a gente estudou isso no começo do ano, a transição dos grupos humanos nômades igualitários a partir da invenção da agricultura, a partir da Revolução Neolítica lá de 10 mil anos antes de Cristo, em que as pessoas começam a se fixar em aldeias, e aí começa a surgir uma hierarquia, e os mais poderosos vão tomar posse das riquezas da comunidade. É aí que nasce a noção de propriedade privada. Mas nem sempre na humanidade depois disso existiu propriedade privada. Veja, a gente estudou não faz muito tempo em história, a gente vai estudar daqui a pouco em história, porque essa é uma aula para o primeiro ano do ensino médio. A gente vai estudar a Idade Média, e talvez vocês se lembrem do negócio chamado feudalismo. Pois bem, no feudalismo, o senhor feudal, ele não era o dono da terra. A terra não era uma propriedade, ele era o senhor da terra, a terra era um poder. Então, comandar a terra era o poder de comandar as pessoas que viviam na terra. Então, essa noção de que a propriedade privada é algo natural e que, portanto, que o capitalismo, que se baseia na propriedade privada, porque se baseia na ideia de que a burguesia, os patrões, eles têm o direito natural de ficar com a riqueza porque eles são donos das terras e das fábricas. Essa ideia da propriedade privada não só não é natural, como nem sempre existiu na humanidade e como um dia ela vai existir de outro jeito ou deixar de existir, de acordo com a maneira como a sociedade se desenvolva no futuro. E é imprevisível a maneira como a sociedade vai se desenvolver no futuro. Porque, por exemplo, você virasse para um servo feudal no século X, para ele a instituição social mais rigidamente inquestionável eram duas, a igreja e a nobreza. O direito natural da nobreza, como criadas por Deus como uma camada superior, era inquestionável. Então os nobres mandavam por quê? Na cabeça daquele momento histórico. Os nobres mandavam porque Deus criou a nobreza como um grupo social destinado à superioridade e destinado a mandar na sociedade. Pois bem, você acha que existe nobreza? Você acha que existe uma camada social criada por Deus superior que tem o poder natural de mandar e ter privilégios? Não, nós não achamos mais. Não existe mais nobreza na contemporaneidade. Por que não existe mais nobreza? Porque lá no século XVIII, com as ideias do iluminismo, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos e outras revoluções nos séculos XVIII e XIX, a ideia de nobreza foi abandonada por uma ideia de igualdade entre cidadãos. Nós somos hoje cidadãos. Mas se você falasse para o camponês do século X, ele ia virar para você e falar assim, nossa, mano, nem fodendo, a nobreza é nobre porque Deus criou assim e sempre vai ser assim. Não, porque a instituição social, as formas organizadas de poder que existem e agem na sociedade têm uma historicidade. Tem um momento histórico em que elas existem e um momento histórico em que elas se transformam e viram outras coisas. Beleza, minha gente? Então, a propriedade privada é uma instituição social. Ela nem sempre existiu, ela passou a existir. Não é em todas as épocas da história que ela existe do mesmo jeito e no futuro ela vai se transformar, virar outra coisa, virar outras relações de propriedade ou deixar de existir. Beleza? Outra instituição social que é importante para a gente entender é a linguagem, né? O que a linguagem representa para nós? A linguagem é a primeira instituição social com que a gente entra em contato. E a linguagem, ela tem uma capacidade muito grande de formatar o nosso pensamento. Então, a gente aprende a falar e entender o mundo em português, significa que a gente está absorvendo junto com a língua portuguesa as características do funcionamento da estrutura do pensamento que a língua portuguesa cria. Então veja, o alemão, por exemplo, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo para a gente encerrar essa aula, deixa eu ver aqui, a gente já tem, cadê? 24 minutos de aula. O alemão é uma língua mais rígida, cada ideia, cada conceito tem uma palavra própria, com significado único. O português não, o português as palavras têm várias diferentes entonações, às vezes, e vários diferentes sentidos. Às vezes a diferença de sentido de uma palavra para outra é só um acento, é só o tom.
né? Às vezes a mesma palavra tem vários significados. No alemão não, cada palavra tem um significado só. Então isso leva o pensamento da sociedade alemã a ser um pensamento mais disciplinado e linear. Uma coisa é só aquela coisa e nada mais. E ao mesmo tempo ser mais disciplinado e, portanto, mais capaz de produzir um pensamento encadeado rigidamente. Nós, como temos que ter a capacidade de interpretação dos diferentes nuances, dos tons e dos diferentes sentidos da palavra, às vezes da mesma palavra dentro de diferentes frases, ela ganha diferentes sentidos, a gente tem que ter uma capacidade de flexibilidade e adaptabilidade muito maior. Então a língua portuguesa direciona a maneira como as pessoas vão se inserir no mundo, porque direciona a maneira como elas conseguem pensar e entender a realidade. E a língua é também, portanto, uma instituição social porque ela é viva, ela se transforma. Vou dar um exemplo para você. A palavra você é terceira pessoa, você é. Se fosse segunda pessoa, seria você és, porque tu és. Eu sou, tu és, ele é. Primeira pessoa, eu sou, segunda pessoa, tu és, terceira pessoa, ele é. Deixa eu pegar aqui desse lado. Ele é alguém que não eu, alguém que não tu é. Um terceiro, terceira pessoa. Você é, então é terceira pessoa. Só que quando eu falo você, eu estou falando em segunda pessoa, porque eu estou falando com você, retardado que está me ouvindo agora. E me vendo, com a minha bela barriga. Olha que legal que fica a minha barriga no vídeo. Então, gente, de onde que vem essa palavra que é terceira pessoa, mas a gente usa na segunda pessoa? Vem da escravidão. Porque a língua é um organismo vivo. Como escravo negro no Brasil colonial era considerado extremamente inferior ao seu dono, o que acontecia? O escravo era forçado a não se comunicar com o dono diretamente do tipo, sinhazinha, tu és, que ordem tu dás a mim? Não. O escravo tinha que se referir ao seu dono, à sua dona, em terceira pessoa. Então ele falava com a bondade, com a mercê, a misericórdia, a bondade do seu dono. Então, vossa mercê permite que eu saia, não tu permites, vossa mercê permite que eu saia buscar água, vossa mercê permite que eu pare, sua bondade, sua caridade permite que eu pare de trabalhar para ir buscar água. E aí, como os escravos negros de origem africana, nem todos os idiomas africanos tinham os mesmos sons na fala que a língua portuguesa exige, o chinês, por exemplo, não tem o som do R, quando a gente fala frango. Esse R não existe em chinês. Então, por isso que os chineses têm dificuldade de falar frango, costumam falar flango, flango flito, porque exatamente esse R não faz parte da formação mental das palavras e dos sons que eles emitem, enfim. E aí o vossa mercê virou vós mercê ou vassumcê, depende do povo africano que estava falando. Vossa mercê, vassumcê, vos mercê, você, você é, e aí é segunda pessoa, mas é terceira. Então a língua é um organismo vivo. Eu fico meio puto com professores que eu encontro às vezes, que falam, tal pessoa fala errado. Ok, fala fora da norma culta da língua. Mas na língua não tem um certo e errado definitivo. O certo e errado é momentâneo. Vários dos elementos linguísticos que hoje a gente usa na língua cotidiana, inclusive vários que a gente usa na língua formal, há 150 anos seriam considerados falar errado, escrever errado. Pronomes de tratamento mudam, conjugações verbais mudam, porque a língua é viva, na medida em que ela é uma instituição, uma criação da sociedade, que tem um locus, o locus é a fala, ela tem regras, as regras linguísticas são a gramática, ela tem agentes, nós somos os falantes da língua e ao mesmo tempo somos aqueles que sofrem a influência dela. Então tem uma hierarquia de utilizadores dessa instituição, e ela tem um objetivo. O objetivo é a comunicação e a padronização da nossa maneira de compreender o mundo. Então, se é uma instituição, ela é viva, porque ela tem historicidade, porque ela muda historicamente. Beleza, minha gente? Essa é a nossa aulinha de instituições sociais. Eu vou enviar para vocês um roteiro de estudos para vocês completarem, que vai valer notinha, para a gente fechar a nossa média de sociologia desse primeiro bimestre, durante esse nosso confinamento como gado do corona.
Beleza? É nóis? Então é isso, gente. Até a semana que vem, quando vocês vão ter que me entregar as atividades que eu vou propor hoje e vão também ter uma nova videoaula de um novo assunto para a gente trocar ideia. Tranquilo? Vamos marcar um dia aí da semana para a gente discutir as questões e o fichamento antes de vocês me entregarem. A gente marca uma live aí no plural, através provavelmente do... Como é que chama aquela bagaça? Do Hangout. Beleza? Então é isso. Um abraço, até a próxima, gente. Deixa eu apertar aqui para encerrar. Beijo.